Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais uma vez aqui, com a graça de Deus, acompanhada dos anjos, para realizar mais uma leitura de chamas para vocês, a última leitura do ano. Não podia deixar de fazer essa última leitura, principalmente pelo tema, que é muito importante, que eu quero que vocês voltem o foco de vocês para iniciar o ano pensando no que eu vou falar na leitura de hoje. Para você que está chegando agora, a gente sempre, antes da leitura, a gente tira uma dúvida do coletivo e depois a gente segue para a leitura. Então, se você não se interessa pelas dúvidas, você pode adiantar o vídeo e ir direto para a leitura de chamas, tá bem? Então, amores, hoje vamos falar sobre traumas e karmas. Eu sempre venho ao longo do ano falando para vocês a importância do amor próprio, de trabalhar o amor próprio, da elevação espiritual. E hoje a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto falando de traumas e karmas. Então, existe uma lei no universo, uma lei muito poderosa que nos rege, chamada Lei do Retorno, Lei da Causa e Efeito, como queiram chamar. Onde essa lei prega que se você faz o bem volta para você. E se você faz o mal, também. Então, muitas vezes a gente toma, nas nossas vidas, a gente faz algumas escolhas, muitas vezes sem pensar, e a gente acaba adquirindo, seguindo por caminhos que não são para nós, e a gente acaba talvez magoando algumas pessoas, a gente acaba não sempre, tudo bem que muitas pessoas às vezes se exasperam, se exaltam, acabam desejando algo mal, acabam tendo algumas atitudes que ferem o outro, mas muitas vezes a gente faz isso involuntariamente. Por isso a gente tem que vigiar o tempo todo, a gente tem sempre que estar centrada, e a gente sempre que tem... eu sempre repeti uma frase para vocês ao longo dos vídeos, de não dar para o outro, não fazer com o outro o que a gente não quer que façam com a gente. Então, existem milhares de ensinamentos no mundo inteiro, muitos livros que falam de muitas coisas sobre espiritualidade e tudo, mas eu acho que um dos aprendizados mais valiosos da nossa vida é resumido nessa frase: não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Se a gente agir por esse preceito, então a gente vai viver tranquilo, a gente não vai adquirir karmas negativos, porque se a gente deseja o melhor para a gente só vai dar o melhor para as outras pessoas. Então, o universo é tão maravilhoso que, baseado nessa lei do retorno, quando você comete um erro, você não paga logo em seguida, porque seria muito fácil. Imagina só, você cometeu um erro, quando você se dá conta, você diz: poxa, eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu fiz isso que pode prejudicar alguém. Então você está consciente do teu erro logo em seguida. Muitas vezes, né? Algumas pessoas que não são tão evoluídas espiritualmente tentam questionar, tentam se justificar e não admitem seus erros. Então é mais complicado ainda quando é assim. Mas quando a gente admite os nossos erros, quando a gente admite as nossas falhas, seja ela qual for, seja uma pequena falha, uma grande falha, nós somos seres humanos e ao longo da nossa evolução é normal que nós cometamos vários erros. Então, isso a gente só aprende vivendo, caindo, levantando. E o que acontece? Se a gente pagasse logo em seguida, se a gente, nesse karma negativo, logo em seguida viesse o retorno pra gente, a gente já saberia, né? Poxa, eu tô passando por isso porque eu fiz isso, isso e isso, então tranquilo, vou passar por isso porque eu sei que eu mereço. Então seria muito fácil se fosse assim. Qual seria a evolução se acontecesse isso? Nenhuma, porque você ia fazer alguma coisa, simplesmente você ia pagar consciente do que você fez, então você ia pagar tranquilo, sem revolta, sem nada. Sabendo que você estava merecendo passar por isso, porque você causou um mal, você estava recebendo de volta. Então, não teria evolução, você se sentiria até, digamos assim, à vontade para poder errar de novo, sabendo que iria pagar, mas sabendo consciente: não, vou pagar pelo meu erro, não estou pagando pelo meu erro. Mas o universo é tão maravilhoso e é tão sábio que quer que a gente evolua, quer que a gente evolua através dos nossos erros, das nossas más escolhas,
das boas também, mas principalmente a lição vem mais forte quando a gente comete uma escolha ruim, quando a gente cria esse karma negativo e que a gente só vai pagar por ele numa outra encarnação. Então, quando a gente reencarna, a gente já vem com esse propósito divino planejado para a nossa vida naquela encarnação determinada, para a gente pagar e aprender com aquele karma que a gente causou, aprender a nossa lição e assim a gente evoluir. Então, muitas vezes a gente passa por dificuldades na nossa vida que você diz, poxa, eu sou uma boa pessoa, eu faço bem, eu não desejo mal a ninguém, por que eu estou pagando por isso? Por que eu estou passando por isso? Então, existem situações na nossa vida que, mediante o nosso comportamento nessa encarnação, a gente não aceita para a gente, mas só que a gente está pagando, a gente está passando por um karma que a gente criou em outra encarnação. Então, a gente vem para uma nova encarnação sem a consciência do que a gente cometeu, vai passar por determinado karma e, no agir dentro desse karma, é que vai se dar a nossa evolução ou não. Então, se você for uma pessoa que você se sentia bem em maltratar outras pessoas numa determinada encarnação, se você gostava de humilhar pessoas, um exemplo, se você gostava de humilhar pessoas, de se sentir superior, então, quando você vem para outra encarnação, você vai passar por situações kármicas que você mesmo criou para que você aprenda com essa lição. Então, quais os ensinamentos que você vai tirar? Aí você diz, não, mas nessa vida eu já vim uma boa pessoa, então por que eu estou passando por isso? Porque o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, eu sou uma boa pessoa, eu sempre fiz o bem, estou passando por isso, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo humilhada. Então, isso é um karma que foi feito em outra encarnação que você está pagando nessa. Então, quais as tuas atitudes? Você vai revidar para essa pessoa? Ou você vai agir com sabedoria? Você vai agir com amor incondicional, de não desejar ninguém. Se você está do lado de uma pessoa tóxica que é um familiar seu, como é que você vai agir? Você vai xingar, a pessoa te xinga, você xinga de volta e assim você vai gerar mais karmas ainda? Ou você vai pensar duas vezes e dizer, não, se essa pessoa está me xingando, se essa pessoa precisa me humilhar para se sentir bem, é porque essa pessoa não está bem, essa pessoa precisa de amor, essa pessoa tem muitos traumas, essa pessoa tem algum tipo de problema. Então eu vou fazer por onde ajudar, através do meu amor, porque o amor é a força mais poderosa que existe nesse mundo. Então, se você sente amor próprio, por você primeiramente e por tudo à sua volta, você vai agir com amor para aquela pessoa. Não só, mas uma pessoa que me ofende tudo, não revida. Simplesmente você vai estar agindo com amor se você não revidar. Você simplesmente, se você não se sentir à vontade de estar próximo, de tentar fazer alguma coisa mais diretamente por essa pessoa, o simples fato de você não revidar, de você não ter raiva, de você não desejar o mal, você já está agindo com amor. Então, se você tem empatia e compaixão por aquela pessoa, sabendo que se ela está atacando você é porque ela está ferida, se você age com compaixão, é daí que vem a tua lição, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente, quando alguém nos humilha, quando alguém nos ofende, nos maltrata, é revidar. Então, se a gente foge dessa lógica e a gente age com amor com essa pessoa, nem que seja só por empatia, você ter a consciência de que se essa pessoa precisa atacar o outro, precisa humilhar para se sentir bem, é porque ela não está bem com ela mesma, é porque o íntimo dela está muito ferido, está muito machucado. Então essa pessoa não precisa de ataques de volta, essa pessoa precisa da nossa compaixão. Então se você ora por ela, se você simplesmente no seu pensamento, você emana todo o seu amor, com certeza é aí o teu aprendizado, você não vai pagar com a mesma moeda, e é daí que vem o teu crescimento espiritual. Então, o universo é muito sábio. Se a gente pagasse na mesma hora, não teria crescimento, porque a gente ia ficar naquela história de, se eu fizer, é igual multa de trânsito, né? Vamos usar, me perdoem, mas vamos usar a questão dos pontos na carteira. Muita gente dirige por aí, comete infrações e sabe que os pontos na carteira no final do ano zera. Então, no ano seguinte já vai estar zerado, vai cometer as mesmas coisas de novo. Se eu cometer uma infração, não tem problema não, porque no final do ano zera. Aí tá tudo bem, no outro ano eu posso cometer de novo. Então, seria recorrente, não teria essa evolução, não teria essa consciência. Então, o que acontece?
Acoplado a esses karmas que vêm, muitas vezes vem na família. Você tem uma mãe, um pai que é muito tóxico, que te maltrata desde pequeno, ou então é uma pessoa narcisista que tenta te menosprezar desde pequeno. Nada que você faz é bom o suficiente para ser filho daquela pessoa, para ser filha daquela pessoa. Então, desde de muito cedo, você convive com esse ambiente tóxico. Lógico, se esse é o seu karma, não é o que acontece com todas as pessoas. Só exemplificando, para vocês entenderem bem. Então, você já começa desde cedo convivendo com isso. Então, você desde muito cedo, você tem que ter aquela maturidade de não revidar, aquela maturidade de crescer ali naquele ambiente tóxico e se preservar, se amar e saber que você não é o que aquela pessoa quer que você acredite que seja, que aquela pessoa te diminui. Então é muito difícil, principalmente para uma criança que nasce numa família tóxica. Às vezes é um irmão, uma irmã que é tóxico, tia, qualquer parente, um amigo que você encontra depois na sua juventude, qualquer pessoa que você possa encontrar, um relacionamento. Os karmas, eles vêm destinados mediante a forma que a gente adquiriu esses karmas pra gente, ok? Esses karmas negativos. Então, cada um vai viver o seu karma de acordo com o que cometeu para gerar. Então, muitas vezes o que é que acontece? Quando isso vem desde a infância, já gera traumas, traumas que vai te acompanhando a tua vida toda e vai te bloqueando. Vai bloqueando a tua vida, vai tirando a tua autoconfiança, vai fazendo com que você cresça se achando uma pessoa indesejada e vai te podando, você fica limitado na vida, é difícil de você crescer, é difícil de você conquistar as tuas coisas. Então, há que se ter uma evolução, você tem que se forçar a evoluir muito cedo para compreender tudo isso que você está passando, para não agir com raiva, não agir com revolta. Quantas crianças crescem revoltadas da criação dos pais, do terror que sofre com alguns irmãos dentro de casa. Então, isso já vira um bloqueio a mais para a tua vida, além de você estar ali dentro daquele karma sem conseguir entender o que está se passando. E você precisa ter uma maturidade, ter uma evolução espiritual já desde cedo para ter o entendimento do que você está passando, ainda por cima os traumas gerados por esse comportamento dessas pessoas que foram colocadas ali. Geralmente eu sempre falo, às vezes eu brinco com as pessoas conhecidas, que o pessoal às vezes fala que está com raiva de alguém, um amigo, seja um amigo, ou vai numa loja, é maltratado por um vendedor alguma coisa e sai xingando. Eu digo, olha, cuidado. Cuidado, porque se você xingar e se você desejar mal, na próxima encarnação pode vir na tua família. E é uma verdade. Quando você tem problemas com alguém, seja um alguém distante, pode ser um namorado que acabou muito mal, que você sai brigada e com aquele rancor, com aquela raiva. Se você não perdoar, aquela pessoa vai vir novamente quando você reencarnar, vai vir junto com você para que esse perdão possa ser liberado, para que vocês possam se acertar. E geralmente vem de uma forma muito próxima, sabe? Muitas vezes vem dentro da família, ou então vem como namorado novamente, e vocês ficam naquela situação para poder se perdoar, para poder se liberarem karmicamente, ok? Então, muitas vezes, quando você fala, tá no relacionamento muito ruim, a pessoa fala, tá no relacionamento kármico, é justamente porque algo aconteceu, vocês vieram com um plano nessa vida para se aproximarem, para resolverem essa questão que ficou pendente em outra encarnação e, resolvido isso, poderem seguir cada um sua vida com perdão liberado, com as questões finalizadas. Mas lógico que muita gente, ao invés de resolver os seus karmas, criam mais karmas ainda pela situação karmática. Nem consegue resolver, né? Bloqueia a vida toda, fica preso a vida toda nesse karma, numa encarnação, porque não consegue aprender, não consegue evoluir, ainda cria mais karmas negativos ainda, porque não consegue lidar direito. Então, por isso que eu falo tanto. Então, você cresce justamente com essa situação kármica, muitas vezes dentro da família. Você gera traumas por conta desse karma. Então, muitas pessoas ficam presas a vida inteira, sofrem de depressão, de ansiedade, precisam tomar remédios, precisam estar sempre no médico. E por isso que é tão precioso a gente falar do amor próprio, porque através do amor próprio é que você consegue se reconectar com quem você é.
Nós somos, em essência, pessoas divinas. Nós estamos diretamente ligados e ligadas a Deus. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então, se a gente consegue se reconectar com essa centelha que muitas vezes o ego não permite, a gente fica sempre preso ao externo, ao mundo 3D por conta do nosso ego, que mina a nossa mente com tantos pensamentos negativos, com tantas coisas negativas que não deixa a gente escutar a nossa intuição, que o nosso eu divino está falando. Então é o amor próprio que nos leva a nos reconectarmos com essa parte divina. Então, quando você tem a consciência de que você é um ser divino, o que é que acontece? Simplesmente nada nesse mundo consegue te abalar, porque você simplesmente, quando você tem a consciência desse ser tão divino que você consegue se livrar dos seus traumas, você consegue enxergar que o que aquela pessoa, talvez aquela pessoa tóxica que fez com você, da família, a tua vida inteira, que você não merece, que você não é aquilo que aquela pessoa fez com que você acreditasse. Então você se liberta dessa corrente. Então você se solta como o ser divino que você é. E nada mais nesse mundo vai poder te machucar, ninguém mais vai poder te machucar. Você simplesmente se dá conta do teu espírito divino, se dá conta de que você é muito maior do que qualquer coisa, qualquer dificuldade que você esteja passando. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, nunca vou me cansar. Pode ser que alguém diga, ai, não vou assistir mais o vídeo da Sol, porque ela só fala de amor próprio, já não aguenta mais, já não aguento mais. É o caminho. O amor próprio é o caminho. Quando você se ama, quando você se reconecta com a tua parte divina, você não aceita nada mais, nada menos do que o que você merece, que são maravilhas. Você só aceita a felicidade porque você sabe que você merece ser feliz. Você só aceita o melhor dessa vida porque você sabe que você é o melhor, que você é uma pessoa divina, que você tem Deus dentro de você, essa centelha divina, esse Deus infinito que está aí dentro de você, que você pode se conectar qualquer instante porque vocês estão conectados. Da mesma forma que vocês estão conectados com a chama de vocês. Ok? Então, por isso que eu falo desse amor próprio. O amor próprio é a chave para vocês se libertarem. Existe muito trabalho para fazer nessa conexão de chamas gêmeas, principalmente se livrar desses bloqueios, desses traumas, se livrar desses karmas, finalizar esses karmas, aprender a lição. E quando você se reconecta com o teu divino, você vê as coisas com mais clareza. Você tira todo o sentimento ruim de dentro de você, tudo que te bloqueia, você libera o perdão, você não guarda rancor de nada. Você nem precisa perdoar, porque quando alguém te faz alguma coisa de mal, simplesmente você libera na mesma hora, você nem dá atenção, porque você sabe que você é muito mais, você sabe que nada pode abalar o divino que é você. Ok, meus amores? Então, por isso que é muito importante essa reconexão. Principalmente porque vocês sabem que essa evolução, essa parte de cuidar de vocês, essa parte do amor próprio, de vocês se curarem de uma forma completa e da vida de vocês serem transformadas completamente por esse amor incondicional que existe dentro de vocês, basta que vocês se reconectem com ele, é a porta de entrada para essa união tão esperada que vocês chamas desejam, ok? Então, com isso, eu queria também dizer uma coisa muito importante, mediante muitas dúvidas que me chegam diariamente, muitas pessoas inseguras, desesperadas, porque quanto mais vocês buscam conhecimento, vocês vão achar de tudo, de tudo. Quando um assunto às vezes não é muito conhecido, as pessoas começam a falar sobre, isso vai gerando o interesse de muitas pessoas. Então, existem muitas informações erradas, como existem muitas informações certas. E eu digo de todo o meu coração, usem a intuição de vocês para deixar de lado o que não serve para vocês e para ficar com o que serve, ok? Vocês têm um poder dentro de vocês para saber o que é verdade, para saber o que não é. Não se desesperem quando vocês ouvirem alguém falar que só existe não sei quantos pares de chamas do mundo. Todos nós somos chamas, independente de ter reencontrado a nossa chama ou não. Deus não faz distinção. Deus não daria uma dádiva tão divina apenas para algumas pessoas e para outras não, porque Deus não faz distinção de ninguém. Então levem sempre
em conta disso. Eu só posso acreditar em você de forma nenhuma. Vocês se não quiserem, se não sentirem no coração, também não precisam acreditar tão pouco no que eu falo. Usem a intuição de vocês. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que eu tenho 100% de responsabilidade com cada palavra que sai da minha boca, com cada canalização que eu faço. Por quê? Porque a espiritualidade é muito importante para mim, é algo muito sério, e eu sei que se eu fizer qualquer coisa que não seja condivente com o divino que me deu o dom, eu vou responder por isso em algum momento. Então isso para mim é muito sério. Eu sempre faço tudo com a maior honestidade e com o meu coração. E isso eu posso garantir para vocês. Então, de todo o meu coração, eu digo para vocês, procurem saber tudo o que vocês quiserem saber sobre a conexão, mas utilizem a intuição de vocês para sentir o que é verdade e o que não é, o que serve para vocês e o que não serve, ok? Porque existem muitas informações, mas quando um assunto começa a ser muito comentado, existem muitas pessoas que talvez não tenham vivido, que talvez não saibam muito, mas como o assunto está sendo falado, então muitas pessoas querem falar também. E como todos os assuntos do mundo inteiro, existem assuntos verdadeiros e existem assuntos que estão um pouco equivocados. Então, não se desesperem quando vocês ouvirem falar algo que vocês não sintam no coração de vocês. Parem um pouco e pensem e digam: não é isso que eu sinto. Então, se não é isso que eu sinto, se não está condizente com a minha intuição, pode não estar certo. Duvidem. O fato de duvidar é uma dádiva que Deus nos deu, de prestar atenção, de analisar, de duvidar, porque quando a gente duvida, a gente vai em busca de mais informações. Então, o que eu posso dizer para vocês, mais uma vez, é que eu tenho muita responsabilidade com cada palavra que sai da minha boca, porque eu sei que se eu falar qualquer informação que não seja verdadeira, qualquer coisa que não esteja condizente com o espiritual, que eu posso afetar a vida de alguém, e isso jamais seria perdoado. Isso geraria um karma imenso e eu jamais faria isso com alguém. Então eu tenho todo o comprometimento, todo o meu amor incondicional com o meu trabalho espiritual, com o caminho que Deus me deu para seguir, com o dom que Ele me deu, que eu sou tão grata e me sinto tão privilegiada de ajudar algumas pessoas. Sei que eu não consigo ajudar todas, muitas vezes as leituras não ressoam, mas uma hora ressoa e as mensagens sempre vêm direcionadas. Os anjos estão aí do lado de cada um, trazem as mensagens conforme as necessidades e a gente vai um passinho por vez, aí tentando ajudar e fazer a diferença. Mas como eu sempre digo para vocês, o crédito não é meu. Eu simplesmente sou uma porta-voz das mensagens. Me sinto privilegiada em poder seguir, mas todos os créditos a Deus primeiramente e aos anjos que me guiam sempre, que trazem as mensagens para vocês. Ok, meus amores? Então, eu queria que vocês pensassem muito sobre isso, sobre o amor próprio, sobre a parte divina que existe dentro de vocês e que vocês precisam se reconectar para aproveitarem essa energia desse novo ano que tá chegando aí. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso até agora e eu sei que esse próximo ano vai trazer muitas maravilhas para a vida de vocês. Estou aqui torcendo e sentindo que o melhor ainda está por vir, que vocês estão no caminho mais do que certo, e eu sou muito orgulhosa de toda a evolução que vocês fizeram durante esse ano e privilegiada por vocês me darem o prazer e o privilégio de contribuir, nem que seja um pouquinho, ok? Então vamos lá para a leitura. Novamente fui guiada a fazer a leitura geral para vocês, sem separar as energias, então vamos ver qual a mensagem que os anjos trazem e as energias para as chamas gêmeas no dia de hoje, último dia do ano. A vibração está muito elevada, a angústia também, de algumas energias masculinas. E vamos ver qual a mensagem. Adri, quando eu pego esse tarô mitológico, só me lembro de você para fazer a leitura. Sempre me comentava: Sol, cadê o tarô mitológico? Ok, meus amores, então, como eu vinha sentindo, muitas angústias da energia masculina, por algumas energias femininas ainda estarem vibrando
naquele apego de não soltar. Isso é compreensível, principalmente nessa época do ano, mas eu sei que vocês são fortes e que vocês vão conseguir reequilibrar a energia de vocês, mas esse apego está fazendo com que a energia masculina sinta essa falta, esse vazio dentro de si, isso gera angústia. Vocês sabem o que está acontecendo, vocês energias femininas, mas a energia masculina não. Então muitos de vocês vão se sentir um pouco angustiados e angustiadas esse ano. O chakra cardíaco, muitas pessoas até já tinham me falado que estão sentindo uma vibração diferente. Então é a energia masculina que está vibrando em vocês, então permaneçam na energia de vocês. Quando vocês se sentirem esse desconforto, simplesmente meditem um pouquinho, mandem amor incondicional para essa pessoa e não se esqueçam que desapegar não quer dizer não poder pensar, não sentir saudade. Desapegar quer dizer eu tenho certeza que essa conexão é minha, que a minha chama pertence a mim como eu pertenço a ela, somos feitos da mesma centelha divina, então eu não tenho por que temer perder a conexão, eu não tenho por que duvidar dessa conexão. Isso é desapegar, é você seguir e evoluir sem medo de perder a sua chama, porque você já tem essa certeza dentro de você, ok? A sua chama está sempre com você 24 horas por dia, não esqueçam disso, ok? Então eu vejo aqui finalizações de relacionamentos kármicos para algumas energias de chamas gêmeas, algumas conexões onde houve manipulação espiritual. Isso já está sendo providenciado pelo divino, simplesmente isso será cortado, ok? Eu vejo as energias masculinas se impondo nesses relacionamentos kármicos e dando um basta e cortando isso definitivamente, simplesmente porque querem retornar. Daqui saiu o 4 de paus. É a carta que mais representa as chamas gêmeas, que a gente fala do 11-11 sempre. Então, essa solidez da conexão, ela já está voltando para vocês energias femininas, ok? Então, muitas energias masculinas, pelo despertar, estão se sentindo angustiados e angustiadas. Por quê? Pelo trabalho da energia feminina que muitos e muitas já conseguiram soltar. Então, como resultado, a energia masculina volta ao se libertar. Quem está no relacionamento kármico se liberta. Quem está sofrendo manipulação espiritual, o divino já está intervindo nessas questões, já está cortando todo o mal que há. Continuem orando, vocês que sabem que houve essa intervenção energética, o Salmo 66, com toda a fé, para ajudar aí a cortar e dissipar todas essas energias negativas, e o divino masculino volta colocando esforço, se empenhando. Se antes eram as energias femininas que tinham que correr atrás, que tinham que se empenhar, que tinham que se dedicar, que demonstravam todo o seu amor e viviam nesse desbalance de energia que era desequilibrada, que doavam tudo e não recebiam nada, agora não. Agora as coisas serão equilibradas e vocês vão poder receber da forma como vocês deram, porque as energias masculinas vão colocar muito empenho, muito esforço nessa conexão. Eu vejo conversas sinceras, eu vejo a energia masculina chegando diante da energia feminina e se despindo verdadeiramente, se entregando de alma, falando sobre seus medos, falando sobre suas ansiedades, falando por que sente tanto receio de se entregar para a conexão, falando das suas vulnerabilidades, ou seja, começando a se curar, porque quando você coloca para fora os teus medos, quando você exterioriza as tuas inseguranças, é porque você está começando a se curar. As energias masculinas, como as energias femininas, também têm muitos traumas e precisa dessa cura. Então eu vejo buscando ajuda em quem? Nas energias femininas. Vejo desabafos, eu vejo conversas e melhor do que isso, eu vejo ações. E vejo as energias masculinas voltando e buscando, antes de saber da conexão, antes de ter certeza da questão das chamas gêmeas, mas já está ciente de que é um amor verdadeiro, que é um amor divino, que é um amor incondicional, porque sabe que nessas idas e vindas não existiu ninguém e não existiu situação nenhuma que o afastasse ou a afastasse verdadeiramente da sua energia feminina. Então, essa consciência divina
Para essa leitura de último dia de ano não poderia ser melhor, porque um novo ciclo se inicia com todas essas manipulações energéticas finalizadas, porque quando chega no momento divino, na hora divina, tudo se dissipa e simplesmente essas energias kármicas se dissipando também, porque os aprendizados estão sendo realizados e tudo isso vai ficar para trás. Novo ciclo que se inicia e o trabalho continua, só que para muitos já de forma conjunta, para muitos a união chega nesse próximo ano divinamente e esse trabalho vai continuar em conjunto. E para vocês que ainda vão trabalhar nessa conexão, na cura, na ajuda da cura da energia masculina, no despertar para essa conexão, também continua, mas de uma forma menos dolorida, mais favorável e mais prazerosa para as energias femininas. Então, meus amores, saboreiem essa leitura porque vocês merecem, batalharam muito e eu estou muito orgulhosa de vocês e eu sei que eu vou ter muito mais motivos para me orgulhar ao longo desse novo ano que entra. Um feliz ano novo para vocês, que Deus os abençoe, as abençoe, guarde e proteja sempre, junto com os nossos anjos que estão sempre do nosso lado. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima.